Bom dia, amados irmãos. Bom dia também às visitas aqui presentes. Vejo várias visitas aqui presentes pela primeira vez connosco. É uma grande alegria a vossa presença connosco. É uma grande alegria estar também de volta convosco. No último domingo estive ausente. Como vocês sabem, estivemos ali a ministrar a palavra em Cabo Verde, na primeira conferência de formação em aconselhamento bíblico ali com os irmãos ali. Foi um tempo precioso. Espero ao final ainda poder compartilhar um pouco mais sobre o mesmo. Temos visitas internacionais connosco que iremos estar a apresentar ao final do culto. Desde o ano passado, nós, como igreja, estivemos em contato com um pastor Justin, um pastor na Turquia, para podermos trazer para Portugal uma família iraniana, mas uma família que vive há 8 anos na Turquia e, pela graça de Deus, já chegaram, estão no Centro de Acolhimento de Refugiados ali em São João do Talhal, e este domingo eles estão aqui connosco, esta família, e glória a Deus por isso, e também por sermos partes de podermos auxiliar de uma maneira tão simples a família espalhada da fé de todas as nações. O Senhor tem povo em todas as nações. Glória a Deus por isso. Bem, vamos à exposição da Palavra de Deus. Não há nada mais importante do que isto. Vamos terminar uma minissérie de exposições bíblicas que eu intitulei Privilégio Sagrado. Iremos terminar então esta minissérie. Foram apenas 3 sermões. Hoje é o terceiro e último sermão. Privilégio Sagrado. Iniciámos em fevereiro esta série com um sermão em fevereiro, um sermão em março e hoje em abril teremos o último sermão dessa série. Os primeiros sermões talvez vocês não se lembram, mas o título do primeiro foi Líderes Espirituais para o Rebanho de Deus, em 1 Pedro capítulo 5. E o último, o penúltimo desta série, não é? E o último que eu expus foi no dia 19 de março, Qualidades de um Homem Bíblico, ali em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1 a 7. E hoje iremos terminar, e por isso podem abrir as vossas Bíblias, em 1 Timóteo 3, versículo 8 a 13. Hoje iremos terminar com o sermão Reconhecendo Servos Fiéis. Reconhecendo Servos Fiéis. Os 2 primeiros sermões foram mais com o enfoque no ministério pastoral, pois para as visitas que estão aqui presentes e não sabem, nós estamos como igreja num processo importantíssimo de reconhecimento de novos pastores para a igreja. Neste momento eu sou o único pastor consagrado da Igreja Batista da Ramada, mas estamos num processo de reconhecimento de novos pastores, anciãos, presbíteros. Todos estes são termos sinónimos na Bíblia para o mesmo ofício da igreja, para a mesma vocação, a vocação do ministério pastoral. Então estamos neste processo que iremos concluir na vontade do Senhor no próximo domingo, dia 30 de abril. Prestem já atenção, próximo domingo o nosso culto é às 10 da manhã. O nosso culto será às 10 da manhã. E depois do culto teremos então a nossa Assembleia Geral, a Assembleia Extraordinária Geral da nossa igreja, para a tomada de decisões importantes como esta, fundamental, para tornarmos a liderança da igreja de acordo ao modelo bíblico que encontramos, plural, e também para a liderança da igreja ser mais forte e mais saudável. Mas se eu falei dos pastores nos primeiros 2 sermões intencionalmente do Ministério Pastoral, quem são os pastores nos primeiros 2 sermões desta minissérie, bem, que é um ofício, uma vocação sumamente importante para a igreja, como já bem sabemos, mas eu quero que fique claro que não é o único importante e necessário e fundamental ministério na igreja de Cristo. Há um grupo que fica muitas vezes esquecido nas considerações de um trabalho, de uma vocação, de um ministério espiritual na igreja. E um ministério, uma obra não apenas espiritual, mas uma obra excelente também. É um grupo que não se lhes dá a devida importância e valor. É um grupo também muito mal compreendido
na igreja a sua função, e estou a falar da igreja, não estou a falar da Igreja Batista Ramada, mas de forma geral, é um grupo que há muito mau entendimento também de como deve ser reconhecido, quais são as suas responsabilidades, quais são os seus dons e quais são as qualificações para esse ministério espiritual excelente. Eu estou a falar do ministério dos diáconos, o ministério diaconal na igreja, o ministério de serviço na prática. E hoje vamos focar-nos mais então, intencionalmente, neste ministério de serviço, deste ministério na prática da igreja, que na verdade, não pensem que fiquem de fora se não são diáconos. Na verdade, todos nós como cristãos somos chamados a ser servos e ao serviço. Tendo como modelo, então, esta obra espiritual excelente, os diáconos. Há mau entendimento e má compreensão sobre o mesmo? Eu creio que os pastores também são culpados. Que pastor é que nunca contou aquela piada ou disse aquela piada, como eu já o fiz várias vezes? Resisti ao diácono e ele fugirá de vós. Mas é um grupo sumamente importante na igreja. Há uma má compreensão. Eu creio que 90% das igrejas batistas, não vou falar das outras igrejas, vamos falar da nossa confissão, da nossa denominação. Eu creio que 90% das igrejas batistas em Portugal atribui responsabilidade aos diáconos que não foram atribuídas a eles pela vontade do Senhor, conforme revelada na sua palavra. É certo que o Novo Testamento não nos dá muitas informações sobre o papel dos diáconos, mas as que temos são suficientes para nós e devemos zelar pelas mesmas. Especialmente temos de maneira clara, o único texto claro que está a referir-se a diáconos é o texto que hoje vamos ler e explicar. 1 Timóteo 3, versículo 8 a 13. Vamos ler a palavra de Deus então. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados. E se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a própria casa. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Então temos aqui a menção clara aos diáconos. E a passagem mais exaustiva sobre este ministério, sobre esta vocação, sobre as qualificações e responsabilidades dos mesmos. Nós vemos então que não somente os pastores estão ao serviço da comunidade, da igreja. A igreja também precisa de diáconos. E Paulo está a escrever a Timóteo que está a colocar em ordem a igreja de Cristo em Éfeso. E Paulo não está a dar uma nova tarefa de nomear diáconos. Não, já existiam diáconos, já era considerado o ministério diaconal, este ofício, esta oficialidade de diáconos. E agora Paulo está apenas a dar instruções para colocar em ordem a família de Deus, a igreja, quem deve ser reconhecido e está qualificado para este ofício, para esta vocação de serem diáconos na igreja. A igreja precisa de diáconos. Na verdade, a igreja precisa de todos os seus membros assumindo a sua responsabilidade, o seu compromisso no serviço aos santos uns aos outros e a sua obediência na obra do Evangelho. Todos os seus membros. E na verdade, se um membro está a caminhar com responsabilidade, compromisso e obediência, é um sinal que esse membro é um membro saudável. Um membro que não é responsável,
um membro que não está comprometido, um membro que não é obediente, não é um membro saudável no corpo de Cristo. Todos nós, como cristãos, por isso essa passagem e exortação é para todos nós, somos chamados a servir, porque diáconos significa servos. E de todos nós é esperado que estejamos envolvidos no serviço. Pois agarrando uma frase de alguém famoso, Gandhi, não é? Ele diz: quem não vive para servir, não serve para viver. Bem, eu alterei esta frase. Quem não vive para servir, não serve para a igreja. Quem não vive para servir, não serve para a igreja. Mas nós vemos aqui então uma menção a um grupo específico de servos, um ofício, uma vocação. De entre toda a igreja, de todos os servos do Senhor, há quem deve ser reconhecido com uma responsabilidade acrescida. Nós vimos em 1 Timóteo 3, nos primeiros 7 versículos, que deveriam ser os pastores, os presbíteros, os anciãos. São sinónimos do mesmo ministério, da mesma vocação. Pastores. Mas agora também temos aqui que há um outro ofício na igreja que deve ser oficial e deve ser reconhecido por toda a igreja, que são os diáconos. Ambas estas vocações são importantes, muito importantes e necessárias. E não é que uma é mais importante do que a outra. Não é isso. Diácono, esta palavra, então, significa servo ou ministro. É uma palavra usada na Bíblia que se refere a quem serve a Deus, mas também a quem serve aos outros. Mas aqui, neste contexto, esta palavra é usada para se referir a um trabalho especial. A um trabalho particular e peculiar e oficial na igreja. O próprio termo diáconos, então, servos, indica que eles estão mais orientados para a responsabilidade de diversas formas de serviço na igreja. Diversas formas de serviço na igreja. Eles são servos à disposição dos santos. O grande distintivo que nós vemos aqui entre os requisitos que já lemos agora, dos diáconos, em comparação com os requisitos para os presbíteros, encontra-se no facto, a distinção, a grande diferença, encontra-se simplesmente no facto que os diáconos não precisam ser aptos para ensinar. Aos presbíteros aparece este requisito. Ele precisa ser apto, capaz, hábil para ensinar. Porque somente os pastores foi dado um papel oficial de ensino da palavra na igreja. Não quer dizer que os diáconos não podem ensinar. Tá bom? Não quer dizer isso. Mas o papel oficial e a responsabilidade principal de ensino da igreja foi dado aos presbíteros, aos pastores. Agora, o que a igreja, os presbíteros, a liderança pastoral deve fazer? Deve delegar, depois de reconhecer diáconos, deve delegar responsabilidades aos diáconos de acordo com as necessidades da igreja. De acordo com as necessidades dos crentes, dos cristãos. De acordo com as muitas necessidades materiais que há no nosso meio. Não apenas de logística, mas necessidades pobres, viúvas, que necessitam ser atendidas. E essas responsabilidades devem ser delegadas aos diáconos. Cada igreja, e aqui fica a liberdade cristã, cada igreja tem a liberdade cristã de definir as tarefas práticas dos diáconos, conforme as suas necessidades particulares e peculiares. Por exemplo, eu estive numa igreja nos Estados Unidos, a igreja do pastor Mark Dever, da Capitol Hill, ali em Washington, D.C., ali numa formação intensiva de ministério pastoral, e a igreja tem o diácono do estacionamento. Porque podem imaginar uma igreja no centro de Washington, D.C., uma igreja com milhares de membros. É preciso alguém, um diácono com a responsabilidade de organizar escalas de pessoas, de irmãos da igreja que servem para ajudar as pessoas a encontrar estacionamento. Também a manter a paz da igreja. Vocês sabem que o trânsito é muito fácil, nós perdemos a paz no trânsito. Ou alguma coisa que até pode prejudicar a unidade da igreja que ocorre antes de nós entrarmos pelas portas. Como, por exemplo, algum choque indevido entre carros. Ali, por isso é preciso os diáconos, ali naquele contexto,
zelar para não haver discussões antes do culto ou depois do culto, manter a unidade, a ordem, os lugares, orientar as pessoas, as visitas que chegam. Eu acho que daqui a pouco nós vamos precisar também de um diácono de estacionamento, pelas dificuldades que nós temos e estamos a ter. Pensemos então também de forma geral quais seriam algumas das responsabilidades apropriadas para o ministério dos diáconos. Ministério este que não está relacionado diretamente e oficialmente ao ensino e pastoreio da igreja, pois isso é responsabilidade dos pastores. Mas nós vemos nas Escrituras que este ministério diverso na prática está relacionado com o zelo pelas instalações. O zelo pelas instalações da igreja. Os diáconos podem e devem ser responsáveis por administrar a propriedade da igreja, as instalações da igreja. Isso inclui que os diáconos assegurem que o lugar do culto está preparado para cada reunião da igreja. Também que a limpeza foi efetuada e até para administrar de forma simples que o sistema de som está a funcionar corretamente. Essas são as tarefas práticas que os diáconos devem estar envolvidos. Os diáconos também, de acordo à Escritura, e já vamos ler um texto em Atos 6, mas ainda de chegarmos lá, em Atos 6, nós vemos que eles devem estar envolvidos no ministério de misericórdia. Semelhante àquilo que ocorreu em Atos 6, que já vamos ler esse texto com maior atenção, onde havia uma distribuição diária de alimentos em favor das viúvas da igreja, que eram pobres. Não tinham apoio da segurança social, não havia banco alimentar. Era a igreja que assumia essas responsabilidades de sustento das viúvas. E os diáconos ali em Atos 6, como hoje em dia, devem estar envolvidos em administrar fundos da igreja, as ofertas da igreja. Isto é algo muito importante, amados irmãos. As nossas ofertas servem para a expansão da obra do Evangelho e também para cuidar de pessoas. Se trata de pessoas, da glória de Deus e da obra do Evangelho, as nossas ofertas. E diáconos têm a responsabilidade, por aquilo que vemos em Atos 6, de estar envolvidos na administração desses fundos e a distribuição correta a quem mais necessita. Também eles devem prestar assistência diversa aos necessitados. Diáconos também pareciam ter a responsabilidade, de acordo ainda a Atos 6, a esta administração então de finanças. É verdade que tudo isto sobre a supervisão pastoral, mas podemos dizer que os diáconos eles lidam com as questões cotidianas, as compras, as transferências. Diáconos devem estar envolvidos nestas coisas. A recolha das ofertas, coletar, não é? Contar as ofertas, manter registros das ofertas, para não cair tudo, por exemplo, como hoje em dia acontece com a tesoureira da igreja. As boas-vindas. Diáconos devem ser responsáveis por dar as boas-vindas às pessoas, por organizar o acolhimento às pessoas, por acomodar as pessoas no salão, nos assentos, para que todos tenham os seus lugares e se sentem juntos também como família. Também diáconos estavam envolvidos, desde a igreja primitiva, na preparação dos elementos, por exemplo, para a comunhão. Quer sejam os almoços comunitários ou a distribuição da ceia do Senhor, dos símbolos da ceia do Senhor. Então, várias responsabilidades, de forma geral, que nós vemos para os diáconos na prática. Os diáconos, em tudo isto, eles devem estar prontos a ajudar de vários modos, de modo que os pastores possam se concentrar no ensino, no pastoreio da igreja e na oração. É isso que vemos em Atos 6. Vamos abrir a Bíblia lá, por favor. Mas isso é importante porque na nossa cultura evangélica ainda temos uma mentalidade católica, muitos de nós. Então a nossa mentalidade de igreja é: eu vou à igreja ao domingo de manhã, vou à missa, mas substituímos a missa por culto e substituímos o pastor pelo padre. Então é o sacerdote que faz tudo, não é? Nós só estamos ali para receber e ouvir e não temos mais nenhuma outra responsabilidade ao longo da semana. Bem, a visão de Deus para a igreja é bem diferente. Todos nós somos parte e responsáveis
E há ofícios até especiais, como os diáconos na igreja e presbíteros. Atos 6, 1 a 6, diz assim a palavra de Deus. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas. Helenistas é gregos. Contra os hebreus. Porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então talvez as viúvas dos judeus estavam a receber 3 bolsas, sacos de alimento. E as viúvas gregas apenas uma bolsa. Aquilo que sobrava para elas. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável, os 12, os apóstolos, os pastores da igreja no seu começo, estamos a falar ainda do início da igreja, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Não quer dizer que há algo errado ou menos digno de servir às mesas. Há as necessidades práticas da igreja, mas cada um deve estar na sua função para ser mais eficaz na sua função que Deus separou e de acordo aos seus dons. E deve ser a dedicação dos pastores, a palavra, a consagração do ministério da palavra de Deus. E reparem o que diz o versículo 3. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a igreja, a toda a comunidade. E elegeram 7 homens, todos eles com nomes gregos, para que agora a igreja saiba, não tem nada a ver com etnias. Não há aqui nenhum racismo. Agora são todos gregos os que vão tomar essas decisões. Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia, apresentaram-se perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. 7 homens que foram separados para esse ofício específico e supervisionar esse ofício. É aquilo que os historiadores e estudiosos da Bíblia dizem que é uma menção à primeira eleição de diáconos. E eu também, pelos verbos que estão aqui, parece-me que eles estão corretos também. Eu estou de acordo. Que é a primeira menção à eleição de diáconos. E esta separação de ofícios, desde a era apostólica, que depois vamos ver em Timóteo, estes ofícios a estarem presentes, pastores e diáconos. Nós vemos a importância deste ministério que foi ali, naquele contexto, em Atos 6, para primeiramente aliviar a carga dos pastores, para permitir que os pastores se dediquem mais e melhor à oração e à palavra, ao ministério da palavra de Deus, por meio do aconselhamento, discipulado, estudo da palavra, exposição das Escrituras. E também reparem algo que é muito importante que não se pensa no ministério dos diáconos. O ministério dos diáconos é fundamental para preservar a unidade de uma igreja. Foi isso que aconteceu? O ministério dos diáconos ajudou a igreja na prevenção de discórdias, de murmurações, que alguém esteja a ser negligenciado na igreja. Também levou à resolução de tensões culturais que às vezes há na igreja. E nós, reparem, todas as culturas e nações que estão aqui, há tensões culturais entre nós. Ameaças à unidade da igreja. Havia um problema, havia murmuração na igreja, mas a eleição e trabalho e serviço e ministério destes homens evitou tudo isto. Divisão na igreja. Conflitos na igreja. E resolucionou o problema. A importância do ministério diaconal. Nós vemos que a eleição dos diáconos serviu como uma lufada de ar fresco para a igreja, que literalmente mudou os ventos, resolvendo as reclamações e preocupações da igreja e promovendo a unidade. Vamos agora olhar, então, depois de vermos a importância, primeiro, a oficialidade do ministério dos diáconos, a importância do mesmo, vamos olhar agora para as qualificações do mesmo. Porque não pode ser qualquer pessoa que desempenha a obra diaconal. É uma obra espiritual, mesmo que seja servir às mesas. Mesmo que seja administrar o som da igreja. Tudo aquilo que nós fazemos aqui é uma obra espiritual. As qualificações dos diáconos. As qualificações que também tu
e eu devemos buscar ter nas nossas vidas, imitando o servo perfeito que é Jesus Cristo. Primeiramente, respeitáveis, versículo 8. Respeitáveis. Devemos eleger e reconhecer na igreja diáconos aqueles que são dignos de estima entre nós. Aqueles que são respeitados no nosso meio por causa da sua conduta, da sua maneira de viver, do seu comportamento. Não é qualquer um. Diácono deve ser respeitável, digno de estima e respeito pelo seu testemunho e pelo seu comportamento, conforme a imagem que nós temos refletida no servo perfeito, Jesus Cristo. E alguns exemplos disso, de como um diácono ser respeitado, estimado e digno dentro da igreja. Deve ser alguém de uma só palavra. Literalmente no original, que foi traduzido para nós no português de uma só palavra, no original está, não deve ter duas palavras. Ele deve ser apenas de uma só palavra. Ou seja, não deve ser um hipócrita. Não deve ter uma vida dupla, que se manifesta também com palavras duplas. Como, Pastor Tiago, isso é possível? Uma vida dupla que se manifesta com palavras duplas. Ou seja, não deve ser alguém que diz uma coisa pela frente, mas outra por trás. Na liderança, ali nas reuniões da liderança, não deve ser alguém, não é? Entre os pastores e os diáconos, não deve ser alguém, não, a igreja está a funcionar muito bem, está tudo a correr lindamente. E por trás andar a dizer, falta isto, aquilo. Isto é vida dupla. Este homem de duas palavras, ele não deve ser considerado. Não é alguém que também faz uso de linguagem confusa, insinuações indiretas, aquelas piadinhas indiretas, que têm um fundo de verdade. É usar de dupla palavra. Não deve ser alguém também que faz com que se entenda algo pela sua postura corporal, mas na verdade sem expressar claramente o mesmo, não é? O que é que tu tens? E não diz. Está assim. O que é que tu tens? Passa só uma coisa, está tudo bem. Está tudo bem. Está tudo bem. Não, de uma só palavra, íntegro. Sem birras. É a palavra que eu gosto mais de usar. É alguém que deve evitar também o pecado de bajular ou lisonjear para ganhar algo da outra pessoa. Isto é muito importante, um homem digno com as suas palavras, porque o ministério diaconal atende pessoas em necessidades, pessoas que muitas vezes não querem que as suas necessidades sejam expostas. Então não pode ser um homem a quem confiamos essa responsabilidade de servir pessoas em necessidade, de entrar em casas e depois ir contar a outros o que viu ou o que ouviu. Por isso é muito importante ser um homem de uma só palavra. Não é alguém que diz algo e depois faz outra coisa. Não é alguém que se compromete a fazer algo e depois, na verdade, não o faz. Não é como os maridos que dizem à esposa que vão arranjar a tomada lá de casa, mas só o fazem passado 6 meses. É o que acontece comigo, mas eu não sou diácono, tá bom? Mas é um homem que se diz que vai fazer algo, ele faz, está bem? É isso de ser um homem de palavra. De forma positiva, pensando neste mandamento de ser um homem de uma só palavra, esta qualificação indica que ele fala a verdade em amor. O seu sim é sim e o seu não é não. Estas pessoas, já vamos ver se é para homens ou para mulheres, para ambos, estas pessoas que devem assumir a função diaconal. Não devem ser inclinados a muito vinho. Bem, já falámos sobre isso, não vou estar a repetir aqui. Aos presbíteros diz não deve ser dado a vinho. Aqui diz não, aos diáconos não inclinados a muito vinho. Há uma diferença, mas é a mesma coisa, tá bom? Não deve ser um amante do álcool. Nem deve dar esta ideia. A ideia mesmo inclinado é dedicado, ocupado a ser um bebedor. Não deve dar essa ideia. Aqui há a liberdade cristã de tomar vinho ou não tomar vinho. Há liberdade cristã. Tá bem? Não é pecado beber vinho, mas sim é pecado a embriaguez. Mas também aqui nós vemos que nós devemos ter muito cuidado de não ser tropeço para outros. Não dar mau testemunho diante de outros. Eu acho que um homem qualificado para este ministério e para cumprir devidamente não ser inclinado a muito vinho, ele não deve dar
a ideia que é um amante do vinho, ele deve ter cuidado quando toma, ou o que tomar, melhor dito, quando está diante de cristãos de outras culturas. Por exemplo, eu fui a Cabo Verde, recentemente. Se eu pedisse nas minhas refeições algum copo de vinho, aquilo seria um escândalo e talvez a conferência ficaria cancelada. E não deixaria eu pregar. Ok? Então, eu não tomei, porque na verdade não tenho o hábito de tomar bebidas alcoólicas, e já sabem, não é por convicção que é pecado. Há liberdade cristã para tomar ou não tomar. O pecado está na embriaguez. Mas também eu não tomo ali, no contexto onde eu estou, por respeito aos meus irmãos. Consideração por eles. E para não ser de tropeço para eles. Principalmente isto é o mais importante. Não cobiçosos de sórdida ganância. Esta é a avareza, esse desejo desmedido pelo dinheiro. Esse desejo desmedido pelo dinheiro é pecado. É o amor ao dinheiro e é um grande mal. Na verdade, a Bíblia diz, nesta mesma carta, em 1 Timóteo 6,10, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ou, numa melhor tradução, o sentido que quer dar, a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Na verdade, o que Paulo quer dizer é que inúmeros males provêm do amor ao dinheiro. Inúmeros males, incontáveis males, provêm do amor ao dinheiro. Porquê é que é importante um diácono, tal como um presbítero, não ser ganancioso, avarento? Porque os líderes da igreja lidam com dinheiro, com ofertas. Amados, há histórias incríveis. Vocês não vão acreditar, pensam que tudo é invenção se eu contasse as histórias que eu sei. Algumas até nas igrejas por onde eu passei, não como pastor, como membro. Há histórias incríveis. Há histórias de diáconos que se esconderam nas instalações da igreja até que se fechassem as instalações para poderem tomar posse das ofertas. Há histórias de diáconos que na recolha e contagem das ofertas colocavam dinheiro no bolso e foram apanhados. Mas por isso é muito importante que estes diáconos, aqueles que desempenham esta função, não sejam aparentes nem gananciosos. Não devem também ser considerados para diáconos aqueles que mostram um apego ao dinheiro. Ou seja, não lidam bem com o dinheiro. As suas vidas têm dívidas. Bem, todos nós temos dívidas. Eu tenho uma dívida da casa, não é? Mas está a ser paga. Mas aqui estou a falar de dívidas desnecessárias. Não por necessidade, mas apenas por materialismo e consumismo. Isto mostra um coração materialista, ganancioso e avarento. Também, quando consideramos alguém para a obra diaconal, devemos perguntar-nos: ele é honesto na sua declaração de IRS? Tem a ver com ganância e avareza. Ele também paga certinho as suas contas? Tem a ver com ganância e avareza. Ou mesmo, nós não vamos escolher alguém para o ministério diaconal que não dá os seus dízimos e ofertas à igreja. Com alegria, com sacrifício, com regularidade. Porque isso mostra um apego ao dinheiro. E não um coração generoso. Como Deus quer. Um generoso para com as necessidades da igreja. As necessidades do povo de Deus. E do reino de Deus. Porque é um privilégio sagrado. Então nós devemos ser exigentes nessas coisas. A Bíblia tem tanto para pastores e para diáconos, esses ofícios, exige uma integridade especial com a relação como lidam com o dinheiro. É repetido aqui. Porque nunca está demais estas exortações. Porque de todas as histórias de apostasia, de homens que se desviaram, homens principalmente agora falando de homens que se desviaram da fé, que se desqualificaram para o ministério pastoral ou diaconal, todas as histórias que eu conheço estavam relacionadas com 3 coisas: poder, mulheres ou dinheiro. E é interessante que aqui nos requisitos e qualificações estas 3 são tocadas: poder, dinheiro e mulheres, não é? Qualificações de atentar para isso, para estas 3 áreas. Também deve ser, versículo 9, avançando, conservando o mistério da fé com a consciência limpa.
A todos nós, como cristãos, nos foi dada a grande responsabilidade de sermos as testemunhas e servos da mensagem mais gloriosa de todas. É a mensagem do Evangelho. O que é o Evangelho? São as boas novas, as boas notícias de quem é Jesus Cristo e do que Ele fez para reconciliar homens pecadores com Deus para todo o sempre. E aqui Paulo está a dizer que estas pessoas, homens no sentido de seres humanos, devem conservar o mistério da fé com a consciência limpa. Aquilo que crê no Evangelho, as doutrinas da fé, os ensinos da fé da palavra de Deus e a maneira como os vivem também. Então reparem que nós não devemos reconhecer alguém como diácono, não é? Impor sobre ele as mãos, consagrá-lo para esse ministério especial e específico, simplesmente porque é alguém muito talentoso com as mãos. Ou simplesmente porque é alguém que está sempre disposto a servir. Essas são boas coisas e necessárias, têm a ver com dons e talentos. Mas nós temos de ter um critério. Também deve ter uma mente e um coração firme na palavra de Deus. Conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Deve ter uma fé robusta, com o testemunho de aplicar a mesma à sua própria vida, e vamos ver mais à frente, no seu próprio lar, porque ele também vai aplicar a mesma aos outros. Ele deve compreender o Evangelho, ele deve viver o Evangelho, ele deve ser também alguém que aponta outros para o Evangelho, para Jesus Cristo. Diáconos, frequentemente, nesta posição, até de servir pessoas em necessidade, têm oportunidades únicas de ministrar conselhos e conforto a outros irmãos da igreja, que muitas vezes os pastores só chegam tarde e depois. E por isso devem ser alguém com uma fé robusta para fazerem, aplicarem, ministrarem conselhos e conforto de uma maneira bíblica. Não apenas dizer, vai ficar tudo bem. Isso não é bíblico. Se tu disseres vai ficar tudo bem na eternidade, é uma coisa. Agora, não te preocupes, isso vai se resolver. Também não é bíblico essas palavras. Não servem de consolo para ninguém. Mas como aplicar as verdades do Evangelho? Muitas vezes chorando juntos, como Jesus chorou também, quando o seu amigo Lázaro morreu e viu a dor da separação entre os seus entes queridos. Isso é aplicar o Evangelho, porque o nosso Deus também chorou. É trazer conforto e consolação, palavra apropriada, e relembrar as promessas de Deus, que elas serão cumpridas. E se não forem cumpridas nesta vida, elas serão cumpridas na glória, na eternidade. Então, biblicamente, fazê-lo bem, biblicamente. E avançando, porque o tempo já é curto para nós. Versículo 10. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Então reparem que nós não devemos ser precipitados em reconhecer alguém para diácono. Não devemos dar responsabilidades de ministério a qualquer um. E também pensando em quanto maior a responsabilidade, maior devemos ser na exigência, na prova, no teste. Para ser diáconos devem ser primeiramente experimentados, provados, testados. É preferível uma igreja não ter um ministério, um determinado serviço na igreja, do que ter um ministério com alguém não qualificado. É preferível não ter. A verdadeira fidelidade de um homem, de uma mulher, ela é provada não num par de horas, nem num par de dias, mas com tempo considerável, com constância e perseverança, especialmente se é fiel nas pequenas coisas. Se este homem e se esta mulher são fiéis nas pequenas coisas, se são achados íntegros e irrepreensíveis, então podes ter a certeza que também vais poder dar responsabilidades maiores. Vais poder colocá-los na linha da frente, no diaconato, com responsabilidades maiores. Irrepreensíveis, diz aqui. Irrepreensíveis, obviamente, não está a falar de perfeição. Nenhum de nós é perfeito. Nenhum membro da igreja, nenhum presbítero, pastor da igreja, nenhum diácono da igreja é perfeito. Ser irrepreensível não está a falar de perfeição, mas ser irrepreensível é que não pode ser acusado por algo que na sua vida está em falta.
que não se tenha arrependido, que não tenha consertado com Deus e com os outros. É ser irrepreensível nesse sentido. Não ser acusado. Ou seja, estar livre de acusações. E agora Paulo muda drasticamente. E aqui as coisas complicam para nós. Versículo 11. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Paulo agora volta o foco para as mulheres. A grande pergunta e dificuldade é a que mulheres é que Paulo se está a referir aqui? Está-se a referir às esposas dos diáconos? Está-se a referir às esposas dos diáconos e presbíteros? Está-se a referir, porque é um termo geral, mulheres, a todas as mulheres da igreja? Está-se a referir a mulheres assistentes dos diáconos? Ou está-se a referir a diaconisas? Reparem todas as opções. E deixem-me dizer algo. Há bons argumentos para defender cada uma delas. Há várias opções e interpretações. Porque o texto não é tão claro assim. Bem, eu vou dizer para a interpretação que eu estou mais inclinado. Mas eu não tenho 100% a convicção, tenho que ser sincero diante de vocês. É um texto de muita dificuldade de interpretação. Quem são estas mulheres a quem se refere o Paulo? Vamos pensar se são diaconisas. E o porquê de defender, e eu estar mais inclinado a defender, que na verdade está a tratar de diaconisas. Diaconisas. Reparem que está a falar da continuação de diáconos, e o texto faz a transição no versículo 11, de modo similar, ou noutras versões, da mesma sorte. Está a fazer uso de um termo de ligação por duas razões. Ou porque são as esposas dos diáconos, está a fazer uso deste termo de ligação com os diáconos, da mesma sorte, ou de modo similar, ou porque são as esposas dos diáconos, ou porque, na verdade, são diaconisas. Parece-me a mim que, na forma em que coloca Paulo, que está a falar de diáconos, mete as mulheres e depois volta a falar de diáconos, mete as mulheres numa sanduíche. E por isso, no meu entender, analisando o texto, é a minha interpretação, está bom, irmãos? Não me parece que se está a referir a todas as mulheres da igreja. Ainda que, obviamente, todas as mulheres devem buscar este carácter excelente. Mas se estivesse a referir a todas as mulheres da igreja, porque é que coloca mulheres numa sanduíche? Diácono está a falar, coloca mulheres e volta a falar de diáconos. Não, para isso deixava as mulheres para o final. Então, estou mais inclinado a aceitar que o texto está a referir-se a diaconisas. Também pela história da igreja. Se estudarmos história da igreja, há um argumento histórico da igreja para defender o diaconisas na igreja. Nós vemos desde muito cedo, nos primeiros escritos que temos sobre a igreja, a história da igreja no seu começo, mulheres a servirem como diaconisas. Nós temos uma correspondência entre Pilínio, o jovem, e o imperador Trajano no ano 98, entre o ano 98 depois de Cristo. A carta do Apocalipse foi escrita 90, 95 depois de Cristo. E o ano 117 depois de Cristo. E uma parte da conversa entre eles se aplica a esta discussão de diaconisas. E Pilínio se refere a duas mulheres cristãs chamadas ministras em latim. Porque a palavra diáconos também significa ministros. Vemos então, neste relato, na história da igreja, logo no segundo século, as mulheres a servirem como diaconisas na igreja. As esposas dos diáconos ou esposas dos pastores, se por exemplo se refere somente às esposas dos diáconos, por que é que não há nenhuma referência às esposas dos anciãos e dos presbíteros? Não é? Ou tem que ser as duas, as esposas de ambos, não pode ser só uma. Assistentes dos diáconos, como alguns argumentam. Bem, é possível, nós vemos várias mulheres a auxiliar o ministério de Paulo, a assistir o ministério de Paulo. Em Romanos 16 também está mencionado
Febe, e usa o mesmo termo até ali, diáconos, diaconisa, serva. Mas reparem que, sendo assistentes, mas estas mulheres, é exigido delas o mesmo caráter semelhante aos dos diáconos. E também, se são assistentes, estariam a desempenhar o mesmo ministério, o serviço de um diácono. Talvez a única questão aqui, talvez não com a oficialidade. O problema é que Paulo não as tratou literalmente como diaconisas. Esse foi o grande problema, Paulo. Seria tudo mais simples. Só deixou um termo geral para mulheres. Mas pronto, assim vocês têm várias posições para considerarem e argumentos, está bom, sobre o mesmo. O que é certo na nossa igreja, o que seguimos, é que damos abertura para o reconhecimento de diaconisas, sempre e quando não estejam a exercer a autoridade diante da igreja, porque a autoridade da igreja foi dada aos homens, conforme esta carta nós vemos em 1 Timóteo 2. Mas podem desempenhar serviços específicos e serem consagradas para o mesmo. Devem ser respeitáveis estas mulheres, pensando em todas as mulheres que estão aqui presentes, irmãs respeitáveis. Também é alguém digno de estima e respeito. Amadas irmãs, vocês são belas mulheres, mas vocês sabem que a beleza do corpo vai passando e é passageira. A única coisa que te fará ser uma bela mulher para todo o sempre é o teu caráter, não o teu corpo. Então, amadas irmãs, todos nós devemos cuidar do nosso corpo. Homens e mulheres. É bom até para a saúde física, emocional, mental. Mas, amadas irmãs, mais do que trabalharem os vossos corpos no ginásio, vocês devem trabalhar e dedicar-se mais à palavra e à oração. Para serem respeitáveis. É isso, no caráter, que está a verdadeira beleza. Não maldizentes. Sabem qual é esta palavra maldizente? Falar mal, sabem o que é esta palavra? No original, diabolos. A mesma palavra, diabo. Não diabas. Porquê? Porque diabo significa maldizente, caluniador. Maldizente. Para as mulheres há este aspecto de como usam a sua língua e terem muito cuidado, porque as mulheres falam sempre mais que os homens. É o ato de atacar o outro por meio da calúnia, da mentira, da difamação. Essa é fazer a mesma obra do diabo. A calúnia é a acusação falsa que fere a honra de alguém, ou a reputação. É quando nós retiramos informação ou acrescentamos informação. É caluniar, porque não é verdade. Difamação é a perda de boa fama pela imputação de algo que implica descrédito. Isto é difamar alguém. Então, mulheres devem atentar de como servem a Deus com as suas línguas, aquilo que falam, para não estarem a fazer a mesma obra do diabo. Diabolos é a palavra que é usada aqui, não maldizentes. Temperantes, não dado a extremos, a extravagâncias, a exageros. Talvez está aqui relacionado também com o consumo de álcool. Fiéis em tudo, diz aqui. Tanto naquilo que creem, como no seu carácter, devem mostrar e evidenciar confiança no Evangelho, na palavra de Deus, sendo fiéis nas suas áreas da sua vida, no seu trabalho, no seu casamento, na sua maternidade, nas suas palavras, na sua vestimenta, em todas as áreas. Fiéis em tudo. Por causa da sua crença no Evangelho e como o Evangelho a transforma. A transformou e continua a transformar. E agora o versículo 12 regressa ao diácono. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a própria casa. Que nós vemos então, mesmo requisito dos presbíteros, o diácono deve ser testado primeiramente na sua casa, no seu lar. Eu não sei porque é que o Mauro está a rir, não é? Fugiu-me a boca para a verdade. Não, estou a brincar. Aqui há uma omissão propositada de Paulo aqui. Ele não está a fazer uma comparação entre o governo da própria casa e o governo da igreja. Com os presbíteros faz uma comparação direta entre o governo da casa com o governo da igreja.
talvez para destacar que os diáconos não têm esta responsabilidade de liderar a igreja. Bem, uma posição de governo da igreja. Isso é para os pastores. Mas sim, para testar o verdadeiro carácter de um homem, primeiramente deve ser testado na sua casa. Governe bem os seus filhos. Esta palavra, governar bem a própria casa e os seus filhos, é que os seus filhos possam respeitar e obedecer. Não quer dizer que os seus filhos são cristãos ou têm que ser cristãos, porque a salvação é individual. Não podemos apontar uma arma à cabeça e obrigar os nossos filhos a aceitarem, a receberem a Cristo no seu coração. Isso é uma obra espiritual, sobrenatural e individual. Mas sim, nós devemos ser firmes na nossa educação. E os nossos filhos devem respeitar-nos e obedecer e submeter-se. Isto é que é um governar bem os seus filhos. Educar os seus filhos no temor ao Senhor, disciplinar os seus filhos formativamente com o ensino de palavras e corretivamente, atenção, apropriada à idade dos filhos. Não vais dar com colher de pau, como a Bíblia diz, a vara, quando eles são adolescentes. Já passou essa fase. Especialmente a colher de pau é um instrumento sábio para usar nos primeiros 5 anos de vida. Depois disso, há a disciplina formativa com os nossos filhos, que é fruto da disciplina também corretiva que aplicamos quando eles eram pequenos. Não irritar os nossos filhos. Paulo fala isso em Efésios 6. Com aspereza para com eles, com dureza, com injustiça tratá-los. Não, devemos ser amáveis. Não devemos apenas estar a destacar os seus erros. Devemos muito mais elogiar as suas virtudes e aquilo que fazem bem. Isto é governar bem os filhos. Devemos repreender também o pecado dos nossos filhos. E não ser permissivo com o pecado dos nossos filhos. A grande condenação do sacerdote Eli, vocês sabem a história, que Deus lhe retirou do ofício de sacerdote e a sua descendência também do ofício, porque ele não fazia frente ao pecado dos seus filhos. Não fazia frente ao pecado dos seus filhos. Era omisso e permissivo. É muito importante nós edificarmos uma casa espiritual. E aqui, casa, eu estou a falar de um lar espiritual, não de tijolos e cimentos. O nosso alvo e ministério principal, pastores, diáconos, irmãos aqui presentes, é edificar um lar espiritual. Esse é o nosso ministério principal. E versículo 13, para terminarmos. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmo justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Aqueles que são fiéis, aqueles que servem bem, eles alcançarão maior respeito, honra, dignidade, confiança como servos e testemunhas fiéis de Jesus Cristo, do Evangelho. Isso lhes dará também maior coragem e ousadia para continuarem a proclamar e a defender a fé em Cristo Jesus, porque a sua consciência está limpa e é sincera. Daí vem a sua coragem para continuarem a servir a Cristo. E aqui temos uma promessa também para os diáconos, mas amados, para todos aqueles que são fiéis, para todos nós, para uma igreja fiel. O ministério fiel traz recompensas. O ministério fiel é exaltado e abençoado por Deus. O ministério fiel será estimado e reconhecido pela igreja. Algumas breves aplicações ao terminarmos tudo aquilo que ouvimos hoje de reconhecer servos fiéis. Porque é que nós nos dedicamos a separar esta série de 3 sermões sobre este tópico? Porque aquilo que uma igreja acredita irá influenciar como essa igreja vive, como escolhe os seus líderes. E como tal vai influenciar a saúde e vitalidade de uma igreja. Por isso é importante nós falarmos sobre estes ofícios da igreja, sobre as suas qualificações e sobre as suas responsabilidades, para o funcionamento correto, bíblico e saudável da nossa igreja, para o seu crescimento e a sua multiplicação. E nós, como filhos fiéis, membros fiéis do corpo de Cristo, todos nós, devemos procurar ser uma igreja bíblica e saudável. E por isso devemos ter seriedade e integridade em todas as coisas que fazemos, inclusive na escolha dos nossos pastores e diáconos. Não os devemos escolher porque são os nossos amigos. Devemos escolher de acordo à seriedade de tal vocação e excelência.
Amados, se a igreja falhar na escolha da sua liderança nos próximos anos, esta igreja falhará em tudo. Falhará em tudo. Tudo depende da saúde e vitalidade de uma liderança bíblica e saudável de uma igreja. Jovens aqui presentes, a última aplicação para vocês, depois de tudo aquilo que vocês ouviram, que tenham esse desejo, bom desejo, de servir a igreja, de se prepararem desde cedo. Não esperem para serem mais velhos, mas se prepararem desde cedo para serem servos na linha da frente na igreja, com responsabilidade, com compromisso, com obediência, que é a marca de uma igreja com membros saudáveis. Todos nós, que o Senhor nos ajude em todas as coisas a devotar-nos ao Rei Jesus, na nossa fé, carácter e prática, e que todos nós possamos ouvir o conselho, a instrução, o ensino, a voz do Rei, do Senhor, da cabeça da igreja, e confiar que a sua voz é melhor e por isso devemos segui-la. Porque muitas igrejas hoje até estão a crescer, a multiplicar-se, bancos cheios, aos milhares, mas elas trocaram a voz de Jesus pela voz do pragmatismo, pela voz do politicamente correto, pela voz do temor aos homens, pela voz de negligenciar o conselho de Deus. Busquemos ser fiéis e do Senhor esperaremos a recompensa e grandes e muitas recompensas para as nossas vidas, lares e igreja. Oremos. Senhor, ajuda a seguirmos sempre a Tua voz, Pai. Essas verdades a podermos prosseguir e a dedicarmos às mesmas, Senhor. Ajuda-nos a ser uma igreja também e precisamos e necessitamos de sermos conduzidos com sabedoria. Dá-nos sabedoria para as tomadas de decisões, Pai. Especialmente te rogamos no próximo dia 30, Pai. Dá sabedoria à Tua igreja. Temor a Ti, Pai. E bom espírito para fazer todas as coisas na igreja de acordo à Tua vontade, Pai. Ouvindo a Tua voz e sendo submissos a Ti, Senhor. Tu que és o Senhor da igreja. A Ti te servimos e temos o privilégio e o prazer de fazer, sabendo que também temos a promessa de muitas recompensas, Senhor. Senhor, abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, para que o Teu nome seja cada vez mais exaltado, Senhor. Pedimos isso no nome de Jesus. Amém.